Penso, logo existo. Essa foi uma frase poderosa, porque diante da dúvida radical, Descartes encontrou no próprio pensamento uma certeza mínima. Se há pensamentos, deve haver um ser que pensa. Mas o ponto central é ainda mais profundo. O pensamento não precisa ser a prova final da existência, porque a própria percepção do pensamento já sugere uma instância anterior a ele. O mundo já atravessou dezenas de eras. Civilizações se ergueram e caíram. Impérios dominaram continentes e desapareceram como poeira. Religiões nasceram. Doutrinas foram defendidas como verdades eternas. Mestres, filósofos e líderes espirituais inspiraram e ainda inspiram bilhões de pessoas a buscarem algo além de um simples corpo, além de um terno de carne racional, caminhando em direção ao seu próprio fim. E talvez o mais estranho de tudo seja o fato de que, no meio de toda essa vastidão histórica, espiritual e humana, a maioria das pessoas ainda vive sem jamais encarar a pergunta mais importante de todas. Elas se deitam, dormem, acordam, tomam café, trabalham, voltam para casa, distraem-se e repetem tudo de novo. E assim, entre compromissos, boletos, desejos, distrações e pequenas urgências, vão atravessando a existência de maneira superficial, sem nunca sequer parar para perguntar: o que eu sou? Por que faço o que faço? De onde vim? Para onde vou? Qual é o meu propósito nesse mundo? Porque uma coisa é viver, outra coisa muito diferente é despertar para o fato de que se está vivo. E talvez toda a tragédia humana comece exatamente aqui, no momento em que o homem aprende a funcionar, antes mesmo de aprender a se conhecer. Procure a mente, e ao ser procurada, ela desaparece. Este é o caminho direto, aberto a todos. A maior parte das pessoas passa a vida inteira respondendo perguntas secundárias, sem jamais encarar a pergunta central. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? O que você faz? Onde mora? No que trabalha? Qual sua religião? Quais seus gostos? Quais suas opiniões? E de tanto responder o que faz, o que pensa, o que gosta, ou o que acredita, ou o que aparenta ser, o ser humano começa a achar que já se conhece. Mas conhecer informações sobre si mesmo não significa conhecer a si mesmo. Saber sua história não é o mesmo que saber sua essência. Saber sua profissão não é o mesmo que saber a sua natureza. Saber seu papel social não é o mesmo que saber quem ou o que você é. E é por isso que tanta gente vive uma vida inteira funcional por fora e completamente desconhecida por dentro. Funciona, produz, consome, relaciona-se, distrai, envelhece e morre. Mas nunca rompe a camada da superfície. E talvez a superficialidade mais perigosa não seja a estética, nem a intelectual, nem a social. Talvez a superficialidade mais perigosa de todas seja a existencial, a de viver sem nunca investigar o próprio ser. Quando alguém pergunta quem você é, quase sempre recebemos respostas prontas. Eu sou fulano, sou médico, pai, cristão, introvertido, intenso, racional, empresário, ansioso, sou isso, sou aquilo. Mas será mesmo? Seu nome é apenas um som que deram a você. Sua profissão é uma função. Seu papel social é uma posição. Sua personalidade é uma forma de expressão. Seus pensamentos são movimentos da mente. Suas emoções são estados transitórios. Sua imagem social é uma construção relacional. Nada disso isoladamente parece suficiente para responder à pergunta: o que eu sou? Porque tudo isso pode mudar. Seu trabalho pode mudar, seu corpo pode mudar, suas opiniões mudam, seu humor muda, seu círculo social muda, sua personalidade até pode se modificar com o tempo.
E se tudo isso muda, então talvez nenhuma dessas coisas seja o centro absoluto do seu ser. Talvez sejam apenas camadas. Talvez o problema do homem não seja não ter identidade. Talvez o problema seja confundir camadas com essência, personagem com verdade, máscara com identidade e aparência com o ser. Uma das confusões mais comuns da vida humana é tomar personalidade como sinônimo de profundidade, mas personalidade e caráter não são a mesma coisa. A personalidade é o jeito que alguém se manifesta, é o temperamento, o estilo, a forma de falar, o modo de reagir, a energia que projeta, a presença mais visível exteriormente. Ela diz muito sobre como alguém aparece, mas o caráter diz respeito a outra dimensão. O caráter fala sobre aquilo que sustenta alguém por dentro. Honestidade, coragem, lealdade, responsabilidade, firmeza moral e integridade diante da verdade. A personalidade pode impressionar, mas o caráter revela. A personalidade pode ser charmosa, forte, articulada, carismática, mas sem caráter, tudo isso pode ser apenas performance refinada. Por isso, uma pessoa pode ter uma personalidade magnética e ainda assim ser moralmente frágil. E outra pode não ter brilho aparente, mas carregar uma estrutura interna muito mais nobre. Isso importa porque o mundo moderno ensina as pessoas a construir personalidade, mas raramente as ensina a edificar o caráter verdadeiro. Ensina a como se parecer mais interessante e não como a ser verdadeiro. E quando isso acontece, o homem começa a investir mais energia em ser percebido do que em ser sólido. Outra distinção necessária é entre ego e eu. O ego é a identidade psicológica que construímos ao longo da vida. É a autoimagem, é o personagem interno que quer se afirmar, se defender, se preservar e se impor. O ego quer reconhecimento, ele quer controle, quer aprovação, quer vencer comparações, quer proteger a narrativa que construiu sobre si mesmo a vida inteira. Ele se alimenta da importância pessoal, da necessidade de estar certo, da resistência em parecer pequeno, do medo de perder o lugar, o valor, o status, a imagem. O ego não é necessariamente um vilão simples. Em certa medida, ele participa da organização da identidade. O problema é quando ele ocupa o trono, porque quando o ego governa, o homem já não busca mais a verdade. Ele busca simplesmente validação. Já não quer se conhecer, quer sustentar a imagem que inventou de si mesmo. Já não quer se libertar. Quer vencer dentro da prisão psicológica que ele mesmo fortaleceu. Mas o eu profundo é outra coisa. O eu, em seu sentido mais elevado, não é apenas a narrativa, não é apenas o personagem, não é apenas a soma de desejos, medos, papéis e impulsos. O eu profundo é aquilo que observa. Observa os pensamentos, as emoções, o orgulho, o medo. Observa as máscaras entrando e saindo de cena. E se existe em você algo capaz de observar tudo isso, então talvez você não seja apenas essas coisas. Talvez exista uma dimensão mais central, mais silenciosa, verdadeira e profunda. Uma versão mais intrínseca e essencial do que popularmente as pessoas entendem por ser eu, aquilo que representa elas mesmas. Quase ninguém atravessa a vida sem máscaras. Máscaras sociais são adaptações. Você aprende cedo que, para ser aceito, precisa parecer alguma coisa. Precisa parecer forte, inteligente, equilibrado, bem-sucedido, desejável e até inabalável. E assim, pouco a pouco o ser humano começa a vestir identidades funcionais para sobreviver socialmente. Não porque seja mal,
mas porque quer pertencer, quer evitar a rejeição, quer proteger feridas, quer manter algum controle sobre a forma como é visto. O problema é que a máscara que inicialmente protege também pode aprisionar, porque chega a um ponto em que a pessoa já não sabe mais onde termina o personagem e onde começa a verdade. Ela se torna especialista em parecer, mas estrangeira em ser de fato o que ela é. E a superficialidade nasce junto aqui. Quando a vida inteira começa a ser organizada em torno da imagem e não da essência, quando impressionar importa mais do que se conhecer, quando parecer coerente importa mais do que ser verdadeiro, quando a persona vale mais do que a alma. A superficialidade não é apenas gostar de coisas rasas, é viver preso à camada externa da existência, é nunca descer, é nunca atravessar a aparência, nunca investigar o centro, nunca tocar o que há de mais real em si mesmo. A essência, por outro lado, não é algo decorativo, místico ou teatral. Essência é aquilo que permanece quando as camadas começam a ruir, quando o personagem enfraquece, quando as justificativas silenciam, quando os papéis já não bastam, quando a performance perde o brilho. A essência está mais próxima da verdade do que da aparência, mais próxima do centro do que da vitrine, mais próxima do ser do que do parecer. A superficialidade vive para impressionar, a essência vive para ser simples, claro e transparente. E esse talvez seja um dos maiores conflitos do homem moderno. Ele vive em um mundo que recompensa máscaras, estimula a performance e monetiza as aparências, mas carrega dentro de si uma fome profunda de verdade, uma fome de alinhamento, de coerência, de significado, de retorno ao centro. Porque por mais que alguém aperfeiçoe a própria imagem, nenhuma máscara consegue nutrir a alma por muito tempo. Existe uma chave filosófica muito poderosa aqui. Se eu posso observar meus pensamentos, então talvez eu não seja apenas meus pensamentos. Se eu posso perceber minhas emoções, então talvez eu não seja apenas minhas emoções. Se eu posso ver minha personalidade se manifestando, então talvez eu não seja apenas minha personalidade. Se eu posso notar o ego querendo defender sua imagem, então talvez eu não seja o ego. Essa percepção muda tudo, porque ela abre espaço para uma consciência mais profunda. Uma consciência que não se reduz ao movimento da mente, a conexões e sinapses neurais simplesmente ditas. Uma consciência que não se reduz ao teatro social, nem ao medo, nem ao impulso e nem ao rótulo. E é nesse ponto que a pergunta "o que eu sou" deixa de ser apenas filosófica e se torna espiritual. Porque ela aponta para uma possibilidade radical, a de que existe em você algo mais fundamental do que o acúmulo de experiência, de condicionamentos, de identidades emprestadas e das máscaras cultivadas pela vida inteira. Algo que prescinde, algo que percebe, algo que permanece. Talvez o despertar espiritual comece exatamente quando o homem percebe que passou tempo demais aperfeiçoando aquilo que não é essencial. Aparência, status, narrativa, posicionamento, aceitação, imagem, tudo isso pode ter sua função no mundo, mas nada disso basta para responder ao ser. Então, nasce uma ruptura. A pessoa começa a perceber que pode ter sucesso e ainda está vazia. Pode ser admirada e ainda está
perdida, pode dominar discursos e ainda não conhecer a própria verdade, pode ser vista por muitos e ainda nunca ter sido encontrada por si mesma. E é aqui que a busca real começa, não pela construção de uma imagem melhor, mas pela descoberta do que há de mais verdadeiro por trás de todas as imagens construídas até aqui, não pela maquiagem do eu, mas pelo encontro com aquilo que observa, sustenta e atravessa toda a existência. Talvez o ser humano não seja apenas um corpo, nem a mente, nem personalidades, nem memórias. Talvez ele seja também consciência, presença, interioridade, essência viva. E talvez seja justamente por isso que tudo aquilo que é meramente superficial nunca consegue satisfazê-lo por inteiro. A maioria das pessoas passa a vida tentando responder perguntas menores. Como vencer, como ter, como parecer, como ser admirado, como ser aceito, como parecer forte. Mas poucas pessoas têm coragem de encarar a pergunta que realmente organiza toda a sua existência: o que eu sou? Porque essa pergunta desmonta máscaras, desarma o ego, expõe superficialidade, silencia respostas prontas e obriga o homem a descer para além da persona. Ela nos lembra de que não somos apenas o nome que recebemos, nem o trabalho que executamos, nem a imagem que sustentamos, nem os papéis que desempenhamos socialmente, nem a narrativa que contamos sobre nós mesmos. Tudo isso pode fazer parte da experiência, mas não esgota o mistério do ser. E talvez a maturidade mais alta não seja conquistar o mundo, mas não se perder de si mesmo dentro dele. Talvez o verdadeiro caminho espiritual não comece com uma doutrina, mas com uma pergunta honesta. Talvez o verdadeiro despertar espiritual não seja se tornar extraordinário aos olhos dos outros, mas finalmente encontrar aquilo que, em silêncio, sempre esteve presente. Então, diante de tudo que o mundo já te disse que você deve ser, talvez tenha chegado a hora de parar e se perguntar com sinceridade: o que eu sou? E talvez a resposta não venha de fora. Talvez ela exija silêncio, presença e coragem. E principalmente profundidade o suficiente para atravessar tudo aquilo que você aprendeu a aparecer até tocar, enfim, aquilo que você realmente é. Ekkert getur brotið okkur saman.